Pessoal, boa noite. Estamos presentes, então, no último dia, né, da nossa semana acadêmica. Estamos já posicionados aí para iniciar as atividades. Já temos 79 participantes aqui na sala para assistir a palestra, né? O professor Germano, né, está aqui do meu lado. Nosso palestrante de hoje, o DJ Castro, né, da área de marketing, né, que em seguida já vai ser feita a apresentação dele. O Germano vai fazer uma fala também, vai comentar, né? Estamos, então, como eu falei, no último dia. Tivemos uma semana bastante rica em termos de conhecimento, de informações, né? Espero que tenham aproveitado. Hoje também vai ser um dia muito interessante, né? Vamos fechar com chave de ouro aí a sexta-feira, né? A semana que vem eu gostaria de ouvir também o feedback de vocês aí com relação, né, à semana acadêmica. O que vocês acharam do formato, tudo, mas a gente vai conversar. Então, eu sou o professor Ciel, eu vou conduzir os trabalhos aqui na sala de operações, né, fazendo aí a parte aí de colocar o pessoal na tela, né, e fazer a edição aí do evento, ok? Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Germano, coordenador do curso de marketing, né, que vai aí fazer as suas considerações e também apresentar aí o nosso palestrante de hoje. Então, Germano, estou te colocando ao vivo, só abre o microfone, por favor, pode. Beleza, pessoal, boa noite. Estou muito contente de estar aqui junto com o Ciel e o nosso convidado DJ Castro para a noite do marketing na nossa semana do CCSA. E o curso de Tecnologia em Marketing, ele forma gestores para administrar estrategicamente as distintas funções de marketing em organizações dos diversos segmentos. Oferece também a possibilidade de aprimoramento de profissionais em sua área de atuação e é um complemento para pessoas que desejam ou já têm o seu próprio negócio. É parte do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que, por sua vez, inclui programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, que desenvolvem linhas de pesquisa relacionadas vinculadas ao marketing. Tem duração de 6 semestres, 3 anos. E procura integrar conhecimento teórico com a realidade prática do mercado. De exemplo concreto é o evento que nós estamos desenvolvendo ao longo da semana, onde trouxemos profissionais dos 5 cursos do nosso centro. E, posto isso, passo a apresentar o nosso convidado de hoje. Então, o DJ Castro atua como consultor de gestão de marcas e marketing estratégico na Nexia Branding, publicitário de formação, diretor criativo por mais de 15 anos. Hoje ajuda a criar marcas mais humanas que geram um impacto positivo no mercado e nas pessoas. DJ Castro criou a Nexia Branding em 2012, consultoria estratégica focada na criação, construção e transformação de marcas. A Nexia nasceu com a proposta de unir gestão estratégica de marketing para gerar inovação e transformar negócios. E também desenvolveu projetos para marcas como The Thunder, Regional, ABC, Grupo United, Eagle, Volker, entre outros. DJ formou-se em 96 em propaganda e marketing pela FPM de São Paulo, cursou pós-graduação em design na Escola de Belas Artes de São Paulo e MBA em negócios da moda e MBA Moda em Santa Catarina. Especialista em gestão de negócios e marketing pela Fundação Cabral. Foi sócio de diretor criativo de agência de comunicação em São Paulo e aqui em Santa Catarina. Desenvolveu projetos de marketing, campanhas de comunicação para marca de atuação nacional, como a Natura, Estadão, Americana.com, Banco, Bradesco Seguros, Telemig Celular, Amazon Celular, Audi, entre outros. Atuante no ecossistema de inovação de Santa Catarina, é vice-coordenador do Núcleo de Inovação da ACIP Regional, é Head de Marketing da SC Angels, Para quem participou no final de semana aí do Hackathon, a SC Angels estava presente e prestigiou o evento no Centro de Inovação. Atua também como conselheiro da SC Criativa, Movimento para Desenvolvimento da Economia Criativa de Santa Catarina, e escreve artigos para veículos como Economia SC, Acontecendo Aqui, Transformação Criativa e Inova SC. E produz um comentário semanal sobre marketing, economia e negócios para a Rádio 90 FM Blumenau, veiculado todas as quintas-feiras às 18 horas. É fundador e palestrante do Tsunami Lab,
Apresenta palestras sobre marketing, inovação, futurismo e empreendedorismo. Já palestrou para universidades, aqui na FURB com frequência, entidades empresariais e empresas de diversos segmentos. O seu objetivo é compartilhar conhecimento e olhar para o futuro com uma abordagem estratégica, pois conhecendo o passado e agindo no presente, podemos transformar a nossa realidade e criar um futuro melhor para a humanidade. Posto isso, então, DJ, é uma satisfação contar contigo aqui na nossa sexta-feira da Semana Acadêmica, e aí sinta-se à vontade aí para conversar com a nossa turma. Obrigado, Germano. Boa noite a todos e todas que estão ouvindo a gente aí à distância hoje, nesse dia chuvoso. Bom, obrigado pelo convite, né? E vamos falar sobre transformação de mercado, né? Dentro do tema de marketing, que é a minha área de especialidade, como que as marcas podem se posicionar agora e no futuro. Acho que a gente está vivendo um momento de muita transformação, é interessante refletir sobre isso, né? Bom, como o Germano falou ali, eu sou estrategista de marcas e consultor de marketing e ajudo as marcas a serem mais humanas e gerar impacto positivo nas pessoas para expandir negócio e transformar o mercado. Tenho meu site, quem tiver curiosidade para conhecer um pouco mais do meu trabalho, é djcastro.com.br, e também estou nas mídias sociais. Bom, a gente vai falar sobre mudanças, sobre mega tendências, sobre um pouquinho do conceito de futurismo. Vamos falar de algumas tendências de marketing que estão aí latentes. O que está acontecendo com o mercado hoje, sobre transformações de comportamento e estratégias e ações nesse cenário tão complexo. Sobre mudanças, né? Tem uma frase interessante, que é essa aqui: o nosso mundo atingiu um estado crítico. As crianças já não dão ouvidos aos seus pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. Parece uma frase recente, né? Mas é uma frase de 2000 anos antes de Cristo, de um sacerdote egípcio, né? Essa outra frase aqui: essa juventude está podre no fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Nunca serão como a juventude de outros tempos. Os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. Também foi uma inscrição em cerâmica encontrada nas ruínas da Babilônia em 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, essa reação contra a mudança, ela sempre existiu, né? Esse choque de gerações, ele sempre acompanhou, é da natureza humana e sempre acompanhou a realidade dessa nossa espécie tão complicadinha, né? Quando a gente fala de revolução digital, esse aqui é uma apresentação que foi feita em 1968, há mais de 50 anos atrás, que é chamada Mãe de Todas as Apresentações. Em 1968, eles fizeram o mouse. Foi uma apresentação que conectou as universidades, duas universidades nos Estados Unidos, videoconferência, computador com interface gráfica, isso em 1968, ou seja, a revolução digital começou há mais de 50 anos, e a gente ainda está vivendo os efeitos dela. Esse vídeo aqui, muita gente já deve ter visto, esse meme, né? Que nos últimos 30 anos, aí, 40 anos, se transformou totalmente o que a gente utilizava, né? Antigamente a mesa de trabalho era cheia de coisas, e ao longo do tempo ela foi esvaziando, ou o computador começou a absorver essas funcionalidades, e depois os smartphones também absorveram, né? Esse processo de integração das novas tecnologias, e hoje com 2 dispositivos, e às vezes apenas com um dispositivo, você consegue, né, se conectar com o mundo, né? E uma pessoa normal hoje com um dispositivo móvel consegue ter mais conectividade do que o presidente dos Estados Unidos há 30 anos atrás, né? O mundo, ou seja, o mundo está mudando desde sempre. Opa! Tem um errinho aqui, gente, só um pouco. O mundo está mudando desde sempre. E a gente não está vivendo uma era de mudanças apenas, a gente está vivendo uma mudança de era. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando a gente fala de mudança de era, é interessante a gente falar das mega tendências, coisas que realmente estão influenciando o mundo inteiro ao mesmo tempo e não tem como escapar. A gente hoje está num momento de convergência de tecnologias exponenciais. A genética, a nanotecnologia, a inteligência artificial e a robótica. O que significa isso?
A gente teve há mais de 9.000 anos a primeira grande revolução tecnológica da humanidade, que foi a Revolução Agrícola. Há aproximadamente 250 anos, a gente teve a primeira revolução industrial com as máquinas a vapor. Há mais ou menos 50, 60 anos, começou a revolução digital, que realmente consolidou, né? A gente está falando aí da IBM, a gente está falando né, com os mainframes, o computador pessoal, o Apple I, ou o Apple II, na verdade, que foi o primeiro computador empacotado, de fato, para ser usado por pessoas, é de 1977, já tem mais de 40 anos, 45 anos quase, né? Mas hoje esses grandes saltos tecnológicos, essas grandes revoluções tecnológicas estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? A genética com a capacidade de editar o genoma humano, a nanotecnologia com a capacidade de produzir novos materiais com características revolucionárias, a inteligência artificial, a gente está chegando no momento da singularidade, que é ter uma inteligência artificial generalista que passa no teste de Turing, mas a gente já tem diversos sistemas de machine learning que ajudam o ser humano a desenvolver tarefas complexas, e a robótica também. Mas o mais interessante é quando tudo isso se une, que a gente tem uma explosão, que eu chamo de uma explosão, uma nova explosão pré-cambriana de oportunidades de negócios e de oportunidades tecnológicas para resolver os problemas da sociedade. Cabe à humanidade tomar decisões corretas para resolver os problemas. A gente está assim, muito se fala, né, da transformação digital. Tecnologia para transformação digital está colocada, ela existe, ela continua acelerando. O que falta é uma atitude das pessoas e das empresas para adotar isso. E a gente viu, né, nos últimos 1 ano e meio, aí, desde março de 2020, que esse processo se acelerou muito, né? A gente teve uma compactação no tempo e no espaço do processo de transformação digital. Isso é mega tendência, é macro tendência, e cada vez está acelerando mais, né? Quem fica parado em relação à transformação digital está perdendo muito tempo. A gente está indo além do mundo VUCA, né? Para vocês terem uma ideia, muito se fala do conceito de VUCA, que o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse conceito é da década de 90. É um conceito que o governo americano, as entidades de inteligência do governo americano usaram para mudar o modo de atuação dos Estados Unidos para resolver problemas de conflitos, etc. E hoje a gente tem esse novo, estamos indo além do mundo VUCA para o mundo BUNNY, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, um cenário cada vez mais complexo, cada vez mais difícil de lidar, mais difícil de prever. O Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? O Zeitgeist em mutação, tem a ver com o conceito também de modernidade líquida do Zygmunt Bauman, que também é um conceito que tem mais de 20 anos, né? A contemporaneidade, ela é complexa, ela é mutante, ela é cada vez mais acelerada, o que cria uma angústia em todo mundo, né? A gente tem aqui o que é chamado de FOMO, né? Fear of Missing Out, o medo de perder o que está acontecendo, o medo de estar por fora de tudo que está rolando. Né? Além disso, a gente está num processo de mudanças climáticas, que significa aquecimento global, que significa mais energia nos sistemas do clima do planeta, né? E a gente está vendo as consequências disso, com ciclones extratropicais aqui com cada vez mais frequência, com fogo no Pantanal e na Amazônia, também causado pela atividade humana, mas potencializado pelas secas. A gente está agora com o nível dos reservatórios de hidrelétricas menores do que quando teve o apagão em 2001, ou seja, estamos na beira do cataclisma, e tem gente que não acredita nisso. Estamos na beira de uma guerra por recursos naturais, e o Brasil, né, aí estamos falando de petróleo, estamos falando de água, né, o Brasil está os 2 maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, né, nisso a gente está realmente deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o hino, e a gente tem muita sorte disso, mas precisa usar esses recursos, né, transformar esses recursos em riqueza que gere bem-estar para a nossa população, né. Isso é a guerra por recursos naturais é uma tendência global, e o Brasil vai ter que se posicionar em relação a isso em algum momento. E
em cima de tudo isso, a polarização política, a polarização ideológica, né? A divisão da realidade, né? A gente tem agora um duelo de narrativas e uma construção de uma realidade paralela, né? Anti-ciência, anti-realidade, anti-bom senso, né? E que a gente tem que navegar com isso também. Quando a gente está falando de marca, quando a gente está falando de posicionamento profissional, marca pessoal, né? E marcas do mercado, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente vai definir uma estratégia de marketing, a gente tem que analisar cenário e também considerar isso. E o pior, né, a cereja do bolo é a pandemia, né, que veio aí desde o dia 31 de dezembro de 2019 e que foi decretada oficialmente no dia 11 de março de 2020 e que tinha documento do governo americano de 13 de março de 2020 afirmando que o combate à pandemia duraria de mais de 18 meses, né? E teve gente que não acreditou, mas é como estamos hoje enfrentando a realidade, né? E ainda vai mais um tempinho. Como que a gente se posiciona nesse cenário tão complexo e tão difícil, né? E tão mutante, e tão incerto? Uma ferramenta, uma metodologia, uma abordagem para trabalhar isso é o futurismo. Vou falar aqui em linhas gerais sobre esse conceito. É um conceito que foi inventado lá nos anos 70, né, com uma abordagem para entender cenários, né, para traçar cenários e planos de contingência. Um caso muito famoso é de um futurólogo que foi contratado por uma empresa petrolífera e nos anos 70, para quem não lembra, e como a gente tem uma audiência jovem, não vai lembrar, mas é fato histórico, teve uma guerra do petróleo que aconteceu e que o preço do petróleo disparou. E uma única empresa petrolífera se deu bem nesse cenário, porque nela tinha um futurólogo, um futurista, que tinha traçado um cenário possível, né, que era possível, era improvável, mas era possível de que o preço do petróleo ia ultrapassar $100 e quais seriam os planos de contingência e as medidas para mitigar os efeitos dessa realidade. E eles conseguiram sair em vantagem no mercado. Então, o futurismo a gente pode definir como traçar cenários possíveis, levando em conta tendências manifestadas no presente, ou seja, ler os dados que existem agora, os dados fortes, os sinais fortes e os sinais fracos, e traçar cenários possíveis, mesmo que improváveis, e para esses cenários desenhar planos de contingência, planos de ação, né, para mitigar os efeitos ou para levar vantagem sobre o que pode acontecer, né? Então, a gente tem uma visão de curto prazo, né, no nível tático de 1 a 2 anos, no nível estratégico de 2 a 5 anos, no âmbito da visão de 5 a 10 anos e no nível de evolução dos sistemas a mais de 10 anos. E a pandemia mostrou para a gente que a gente teve também que fazer uma adaptação semanal, diária, quinzenal, mensal, né, no modo de guerra, mas também traçando cenários, né, para saber quanto tempo as escolas ficariam fechadas, teria que traçar cenários. Agora, nesse momento, quanto tempo ainda dura a pandemia? Não dá para saber, pode ser mais 6 meses, pode ser mais 3 meses, pode ser que surja uma nova variante e leve mais 1 ano. E o que a gente faz enquanto isso acontece? A gente não pode, a gente tem que se preparar por pior para poder esperar pelo melhor, e não ao contrário. E aqui no Brasil a gente tem a tendência de fazer o contrário, né? De esperar pelo melhor e não se preparar para o pior. Então essa é em linhas rápidas assim, uma pincelada do que é essa abordagem de futurismo. Vamos falar de marketing, de tendência de marketing, que é o tema da conversa hoje, né? O marketing. Então aqui tem algumas tendências que vêm desde 2020, carregam para 2021, e é interessante essa análise que foi feita, esse aqui, um bloco de tendências da Deloitte, com mais algumas outras referências, de McKinsey, de outras consultorias. A grande tendência é voltar à essência. A essência é o que é. O que fez a gente ter sucesso antes de tudo isso acontecer? O que fez as empresas, o que definiu uma marca? O que levou a marca
a ter sucesso antes desse cenário tão complexo, por exemplo. Aí tem um grande exemplo histórico, que é da Apple. A Apple, em 97 para 98, quando o Steve Jobs voltou para a Apple e a Apple estava quase falida, né? Ele fez uma campanha e fez um reposicionamento da Apple que se refletiu numa campanha de comunicação que era o Think Different, que era o quê? Voltar para a essência dessa marca, entender como ela se conectava com as pessoas criativas, né? E reativar o espírito da marca. Mas não é só isso, não é só no nível da comunicação. Ele também fez organização de processos internos, ele limpou o portfólio de produtos, que tinha mais de 120 SKUs para ter 4 linhas de produtos. Ele organizou a logística, ele organizou a relação com o canal de venda, ele fez tudo isso para voltar à essência da marca, né? Então, não é só, quando a gente fala voltar à essência, não é só ter um discurso bonito que é nostálgico e se conecta com o passado, né? Mas entender os processos que fizeram a marca ir para frente, entender qual é o que está fazendo com que ela tenha dificuldade nesse momento e resgatar a essência de maneira positiva. Além disso, uma palavra que já está até desgastada, mas ela continua tendo valor quando ela é aplicada quando o seu conceito é aplicado do jeito correto, é o propósito. A tendência é propósito é tudo, ou seja, a partir do propósito a gente define as linhas estratégicas da marca, as linhas estratégicas da empresa, as linhas estratégicas de cada linha, de cada produto, né? Mas quando a gente fala de propósito, não adianta fazer uma frase bonita que é inspiradora. A gente tem que definir o propósito, a gente tem que alinhar o propósito com todos os stakeholders, todas as pessoas que são tocadas, que têm pontos de contato com essa marca. A gente tem que disseminar o propósito e efetivamente tem que realizar esse propósito nas ações do dia a dia. As ações do dia a dia feitas por cada pessoa, seja atendente ao responder um telefonema, seja uma mensagem na mídia social, até chegar na campanha, seja uma declaração do presidente da empresa, como a gente viu casos terríveis durante a pandemia, né? Tudo isso tem que estar alinhado, compreendido, alinhado para ser disseminado e efetivamente realizar o propósito. Porque o propósito ele tem que acontecer de dentro para fora e de fora para dentro, esse alinhamento de propósito, essência, e aí os conceitos tradicionais de missão, visão, valores ou princípios dessa marca que reverberam para criar a cultura da empresa, que se transformam em atitudes efetivas para levar essa corporação para frente, né? De cima para baixo e de baixo para cima, porque a gente está falando de sistemas organizacionais cada vez mais horizontais, né? Seja uma empresa grande que revê o seu organograma, seja uma startup que nasce compacta e tem que criar estruturas maiores, mas hoje se fala de squads, por exemplo, de metodologias ágeis de estruturação de times e de entrega de resultados, tudo isso está conectado, né? Então, o marketing, ele é uma espinha dorsal da estratégia da empresa que conecta com a marca, e a marca é responsabilidade, ela tem que estar compreendida por todas as pessoas, mas ela é responsabilidade no limite da altíssima gestão, é de quem realmente pode dizer sim ou não no final. Quem assina, antigamente era quem assinava o cheque, né? Mas hoje é quem emite o Pix. Mas a gente tem que ter esse alinhamento em todos os níveis da empresa, né? E, ao mesmo tempo, o de baixo para cima, entre aspas, é porque as pessoas de linha de frente, quem está em contato direto com o público, também tem que alimentar, né, a todos os níveis da gestão de informações para ajustar, alinhar e corrigir o rumo quando necessário. A gente precisa unificar o discurso e a prática. Não adianta ter frases bonitas, e a gente vê muito isso. Empresas que têm um conceito lindo e o filme da marca é sensacional e está lá fazendo o produto dela essencialmente faz mal para as pessoas, ou faz mal para a natureza, ou não tem um ciclo fechado, né? Um objetivo hoje de ter um ciclo fechado de consumo, né? de reciclagem ou de reutilização, etc, etc.
Então, é preciso cada vez mais unir discurso e a prática. Por quê? Porque as pessoas estão demandando isso, o mercado está demandando isso, as regulamentações legais estão demandando isso. Não dá mais para dar o truque, né? Considerando todo o ciclo de vida dos produtos, dos serviços e da relação. Toda empresa de produto é empresa de serviço, tem serviço agregado. E a gente tem que pensar de maneira relacional, construir relacionamento de longo prazo, e não transacional. Tem que ser ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo, e não só bom para uma das pessoas. Criar experiências com significado, né? Essa imagem aqui de um festival Holly, é bacana, e hoje não dá para fazer isso na pandemia, pelo menos no Brasil, né? Dentro da regra, mas criar experiências, seja no mundo real ou no mundo virtual, que tenham significado, que gerem memórias positivas, memórias afetivas, né? E que gere mais do que fidelidade, lealdade das pessoas ao longo do tempo, porque é isso que gera o sucesso das marcas, né, no futuro, né, e que constrói realmente os futuros líderes de mercado. Construir por propostas de valor para as pessoas. Muito se fala de proposta de valor e a tendência é a gente ficar focado ou no produto ou nos atributos. E a gente tem que pensar em benefício, a gente tem que pensar como as pessoas realmente, ou como isso pode ser melhor para as pessoas. Porque enquanto a gente não for dominado por uma inteligência artificial, como um Terminator, né, a gente vende de pessoas para pessoas, né? A gente tem que pensar nas pessoas. São as pessoas que se emocionam, são as pessoas que lembram do nosso produto, são as pessoas que recomendam. Fusão e convergência de ecossistemas também é uma tendência. Isso significa o quê? Você não precisa inventar tudo dentro de casa, sempre tem alguém que pode fazer melhor e mais barato. Hoje, com as novas plataformas digitais, dá para se conectar, dá para criar mini ecossistemas, dá para praticar inovação aberta, né? Dá para conectar com empresas grandes, com maiores do que você, com empresas menores do que você, fazer aliança estratégica com concorrente, inclusive. Para quê? Sempre com o objetivo de criar propostas de valor que beneficiem as pessoas. Essa tem que ser a métrica. O incentivo tem que estar no lugar certo. Não é para fazer cartel, é para beneficiar as pessoas. Porque quando a gente beneficia as pessoas, a marca se beneficia no curto, no médio e no longo prazo. E criar confiança, porque a confiança a gente só quebra uma vez, né? A gente precisa de marcas que o conceito de confiança tem que ser mais do que o discurso. E o conceito de confiança tem que ser uma prática constante. Aí eu falei de lealdade lá atrás, e eu repito aqui, a gente está falando de lealdade, construção de confiança, construção de relacionamento de longo prazo, que é uma abordagem tradicional, até conservadora no sentido de proteção, né? Mas que faz a diferença no longo prazo, e se a gente quiser fazer marcas duradouras, a gente tem que pensar nesse sentido. Então, como que eu estou entregando valor de verdade para as pessoas, de uma maneira consistente ao longo do tempo, que faz com que elas queiram sempre mais e melhor. A gente está no momento de amplificação da participação do consumidor, né? Eu lembro na época da minha faculdade que o professor falava assim, uma pessoa quando gosta, comenta com 3 amigos, e uma pessoa quando não gosta de um produto, fala com 17 amigos. Pois é, hoje em dia multiplica isso por 1.000, por 10.000, por 100.000, né? Uma pessoa colocando um vídeo de reclamação no TikTok, no Instagram, ou num canal como Reclame Aqui, tem uma reverberação gigante, né? Sem precisar de meios oficiais para ter uma resposta e uma ação da empresa. A empresa tem que estar muito atenta com isso. Isso do lado negativo. E o outro do lado positivo é ter feedback. É convidar as pessoas para construir produto junto, convidar as pessoas para ajudar a aprimorar a proposta de valor que você já oferece. Como que pode melhorar? Pergunta para as pessoas, porque quando a gente pergunta para as pessoas, especialmente aqui no Brasil, acontece um fenômeno incrível, que as pessoas costumam responder. Valorizar o seu ativo mais importante, o talento. Do nosso ponto de vista, como seres humanos profissionais de marketing, ou pessoas que querem atuar na área de marketing, e também do ponto de vista das empresas, entendendo que nem tudo é sistema, nem tudo se resolve com tecnologia, né? Para cada tecnologia implantada precisa ter gente controlando, precisa ter gente
pensando estrategicamente, e é o talento que vai diferenciar as pessoas que vão sair na frente do mercado, né? Talento e disciplina, as pessoas que vão sair na frente do mercado, e as atividades que demandam talento são as mais difíceis de replicar pelo machine learning, pela inteligência artificial. Bom, falamos um pouquinho de tendências, vamos falar um pouco do mercado hoje, como é que está efetivamente, né, essas transformações de comportamento. Tem um estudo aqui das 10 principais tendências globais de consumo do Euromonitor International. Vamos lá. Tem os novos espaços de trabalho. A gente está, né, todo mundo sabe disso. Essa conversa aqui é um exemplo, né? A gente está aqui falando à distância, de uma maneira diferente, usando sistemas, mas usando a mesma infraestrutura, né? Quais são os desafios para as empresas? O desafio das pessoas e o desafio para as empresas, né? A gente, num primeiro momento, teve que ir para um modelo totalmente online. Agora a gente começa a se adaptar num modelo híbrido. Ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa que ainda não está solucionada. Tem um monte de... Onde tem coisas não solucionadas, tem oportunidade. Tem um mundo de oportunidades para as marcas, seja de base tecnológica, seja de serviço, né? Seja de produtos que ajudam as pessoas nessa experiência. Porque as pessoas estão precisando, é uma dor latente. Quando tem dor latente, a oportunidade é maior ainda. O desejo por conveniência, né? Quem não estava acostumado a pedir comida, começou a pedir porque era necessário. Quem não estava acostumado a pedir, a comprar produtos na internet, né, disparou a compra de produtos online. Ao mesmo tempo, as empresas tiveram que se adaptar, porque as lojas que não se adaptaram rapidamente começaram a sofrer, porque as pessoas se adaptaram muito rápido, né? Tem pesquisas mostrando para cursos online, para compra de produtos reais no mundo virtual e produtos virtuais, né? A dificuldade é a primeira compra. Depois que a pessoa compra a primeira vez e recebe, o nível de satisfação é altíssimo e a taxa de repetição é grande também. Então, as empresas precisam adaptar suas operações para atender essas... Quem ainda não se adaptou precisa se adaptar rapidamente. E mais do que isso, porque vira paridade de competição, ter uma loja online ou ter algum atendimento à distância, né? Como que a gente pode ir além e oferecer experiências com significado, como a gente viu lá atrás. A realidade digital, esse termo horrível, mas é a junção do físico com o digital, né? Quando esses mundos se encontram, são os sistemas híbridos, seja na escola, seja nas experiências de relacionamento, sejam produtos que você vende digitalmente, mas pode entregar com uma experiência real em tempo, né, em tempo real, ou experiências síncronas no mundo digital. Então, você está falando de gente que está andando de bicicleta junto num ambiente virtual e depois combina de se encontrar. Você está falando de pessoas que compram online, mas vão buscar na loja. Está falando de cursos que começam num modo assíncrono, entram no modo síncrono online e terminam no modo presencial. Então, toda essa composição gera oportunidades também. Otimização de tempo com as pessoas, e muita gente hoje prefere trabalhar... Muita gente hoje prefere trabalhar de casa, né? O teletrabalho, o trabalho à distância. Isso favoreceu para profissionais, que hoje tem muita gente no Brasil trabalhando para o exterior, recebendo moeda forte, por exemplo. Facilitou para as empresas que se adaptaram a isso, diminuindo a necessidade de proximidade do trabalho, reduzindo o tempo perdido no trânsito, por exemplo, quando você fala de uma cidade como São Paulo, em que as pessoas perdem 1h30, 2 horas, 3 horas por dia com deslocamento de distâncias relativamente curtas, isso vira qualidade de vida, isso vira tempo para academia, isso vira tempo para brincar com as crianças, isso vira tempo para ler, vira tempo para um monte de coisa, também é oportunidade.
né? A inquietude e a rebeldia, o povo contra os políticos, aí em linhas gerais, né? A direita ou a esquerda, que até são conceitos anacrônicos, a gente precisa ter uma nova formatação da política para chegar em propostas realmente efetivas, porque, como a gente viu ali no começo, a polarização está tão grande que ninguém resolve mais nada, né? Cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha, mas a gente precisa pensar em ações, aí do ponto de vista das marcas, é perigoso se posicionar de maneira partidária ou de maneira extremamente ideológica ou em ideologias extremas. Eu recomendo para todos os meus clientes, em todos os projetos, que se evite isso. O que as marcas devem fazer e as pessoas estão demandando é um posicionamento político, sim, mas uma política por princípios, que estejam alinhados com os conceitos da marca, com os valores da marca e com o seu propósito, né? Então, a gente está vendo empresas e marcas se conectando com as pessoas para gerar benefício real, para trabalhar questões como igualdade e equidade, trabalhar questões como oportunidade de negócio, um ambiente de negócios mais favorável, ou trabalhar um conceito de oportunidade de aprendizado, por exemplo, né? Isso são posicionamentos políticos, mas por princípio. A obsessão com a segurança, aqui a gente está falando também do mundo físico e do mundo digital. Uma grande parcela das pessoas extremamente preocupada, né, ainda estamos na pandemia, ainda precisamos usar máscara. Eu estou com a minha aqui, tirei para beber água. Ainda estamos estamos tomando todos os cuidados, né, de proteção e de atenção para evitar contágio, e ao mesmo tempo a segurança também entra no ambiente digital. É proteção de dados, é gerenciamento de senhas pessoais, gerenciamento de dados dentro da empresa, privacidade, né? Como é que os meus dados estão sendo manipulados pelas empresas? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como que as marcas estão trabalhando com a minha informação? Que é eu quero construir relação. Para construir relação tem que ter consentimento. Eu vou trabalhar com esse dado da pessoa se ela me consentir, e dentro de uma relação de lealdade, né? Mas a gente tem visto que existem empresas muito grandes que têm ganhado muito poder, que o modelo de negócio é baseado na exploração dos dados a partir da inocência das pessoas. Isso está errado, isso está sendo exposto, e isso vai acabar gerando um problema gigante lá na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Abalados e reflexivos, as pessoas superando as adversidades, né, e pensando maneiras, aí a gente fala de como as marcas podem oferecer um porto seguro, oferecer ações de bem-estar, seja psicológico, seja físico, né? Essa imagem do homem tricotando na frente do computador é bem ilustrativa disso, né? Como que a gente cria isso? Ele pode estar num clube de tricô online, participando de uma comunidade, e tem uma marca que apoia isso, pode ser uma ideia. Como que a gente dá suporte para as pessoas, porque a saúde mental foi muito afetada nos últimos anos, nos últimos tempos. A ordem é pechinchar, pensando com uma mentalidade de recessão. Aí o Brasil está sofrendo bastante com isso, a gente está em recessão permanente, perigando a entrar numa estagflação em breve ou no próximo ano. Isso tem que estar no radar. Isso, lembrem da abordagem de futurismo. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer, eu estou colocando como uma possibilidade. E o que a gente vai fazer se o Brasil entrar numa estagflação, por exemplo? Ninguém está falando disso agora, mas e se acontecer? A gente tem que começar a pensar nisso. Do ponto de vista das pessoas, a gente tem visto aí venda de arroz quebrado, de feijão quebrado, de osso, né, produtos que não eram antes vendidos, e que por conta da disrupção da cadeia de suprimentos acabou tendo um aumento grande, né? Ainda não refletiu totalmente na inflação geral, mas das pessoas mais pobres do Brasil, e o Brasil é um país muito desigual, é muita gente na base da pirâmide. Essa inflação dos alimentos, por exemplo, tem um impacto altíssimo, né?
Então, o que dá para ser feito do ponto de vista da marca, se ela trabalha com produtos de consumo ou alimentos, como é que dá para ela trabalhar aí nessas oportunidades. Oásis ao ar livre, a gente tem uma demanda, uma necessidade de usar ambientes ao ar livre que gerem distanciamento, que gerem, né? A gente viu que as pessoas confinadas, né, isso no primeiro momento da pandemia gerou um grande problema de saúde mental e etc. Né? As empresas precisam, do ponto de vista das marcas, tentar oferecer esses espaços quando possíveis e compreender como as pessoas querem consumir esses espaços. E reconstruir melhor, que até o slogan do candidato americano da presidência que foi eleito, mas tentar, depois de tudo isso que aconteceu, né, passando a pandemia, a gente tentar criar um futuro melhor a partir desse cenário tão complexo, né? E a gente realmente se reconectar, voltar com a essência, falar de valor, agir baseado em princípios, né? E tentar compartilhar uma realidade comum, diferente do que está acontecendo agora, em que a gente tem realidades paralelas. Como a gente traduz isso tudo em termos de estratégia para as marcas? As marcas têm que procurar dar conforto para as pessoas, isso é uma recomendação que a gente vem dando desde o começo da pandemia e continua. Então, é como que a gente estende o serviço, como a gente estende a proposta de valor das marcas para gerar esse conforto, para gerar esse acolhimento, para gerar um ambiente de bem-estar e de contribuição para a melhoria da saúde mental das pessoas mesmo. Isso é de dentro para fora, né? Então, desde a organização dos processos de trabalho, das relações de trabalho, como as pessoas terem flexibilidade em relação ao que vai fazer, o foco na entrega, tudo isso, e também na relação com as pessoas, né? Ter menos atrito e mais compreensão. Promover atos de gentileza, isso aí tem um mundo de oportunidades para a gente fazer com os colaboradores, com os clientes, com os canais de venda, com os consumidores finais, com os influenciadores, com comunidade, com o governo, né? Agindo com estratégias de co-branding ou ações co-branded, compartilhando o palco com marcas concorrentes ou marcas que complementam a sua proposta de valor, sua oferta de produtos e serviços, né? Mas pensando nisso, para a gente baixar a temperatura e promover atos de gentileza, ainda mais considerando ano que vem é um ano de eleição, por exemplo, a gente tem que pensar em baixar a temperatura. Então, essa recomendação, ela permanece. Ajudar as pessoas a passar o tempo, né? Quando a gente viu ali, né? A pessoa está gastando menos tempo no trânsito, mais tempo em casa, ela pode ter atividades intensas do trabalho, mas se ela ficar só nisso, frita o cérebro, né? Então, como que a gente ajuda a ter, do ponto de vista das marcas, as pessoas utilizarem melhor o tempo, né? Não é só ficar no fluxo da timeline das mídias sociais, olhando vídeos curtos e sem absorver conhecimento, mas tem a ver com se relacionar dar oportunidades para as pessoas se relacionarem com outros, ou compartilhar conhecimento, ou absorver conhecimento, ou criar novas oportunidades de relacionamento, ou compartilhar a cultura e criar um novo ambiente de relações que acabou sendo quebrado durante a pandemia. Ter uma mensagem unificada em todas as frentes, aqui eu bato de novo nessa tecla, né? Unificar a mensagem, ter a mensagem unificada em todas as frentes. Então, desde a portaria da empresa até o discurso do CEO, né? Passando por todos os níveis, e nos pontos de contato, e no ponto de venda, e com o lojista, e com a balconista, e nas mídias sociais, etc, etc. E isso não significa ter a mesma mensagem. É uma mensagem que o conceito é unificado e ele se desdobra e se adapta para cada um dos meios, né? É uma transcriação para cada meio. É uma comunicação multimeios que tem que ser equilibrada.
mergulhar na transformação digital, entender que transformação digital não é só tecnologia, não é só sistema, não é só hardware, é cultura, é atitude das pessoas, é capacitação, é trabalhar em conjunto em prol de um objetivo em comum. Ter uma presença digital cada vez maior, sim, né? E o que foi feito durante a pandemia na emergência e que agora tem que ser desenvolvido, cada vez vai ter mais desafios. Assim, eu posso dizer que a gente entra, eu falei do termo exponencial lá, que às vezes é muito criticado, mas a gente está numa base ainda de crescimento exponencial das possibilidades de transformação digital de todas as marcas, de todas as empresas e de todas as atuações profissionais de quem está entrando no mercado agora, quem já está atuando no mercado. Então a gente tem que pensar nisso. Mas identificando os melhores canais para comunicar as ações. Ou seja, o digital ele é super importante, mas ele não é panaceia. Só o digital não resolve. Se você estiver só no digital, pode ser que a tua comunicação não seja a mais eficaz possível, porque tem que ter a gente vive no mundo real, a gente vive no mundo físico. Precisa ter um complemento do que conectar com o mundo real para as pessoas terem essa relação, terem essas memórias físicas, né? Essas memórias, essas relações palpáveis. Então as coisas têm que ser, a palavra-chave aqui é equilíbrio, né? Não adianta se emocionar só com uma ferramenta, uma solução e baixar a cabeça e ir para aquela. Não, tem que equilibrar. E atravessar as crises com estilo. Com estilo significa com elegância, com bom senso, com bom humor, alinhado ao propósito, conectada com a essência, e entender que a gente sempre vai enfrentar crise, né? E saber que rir é o melhor remédio, porque a gente tem que ter, né, sentimentos positivos para as pessoas, o bom humor ajuda, e especialmente quando a gente está enfrentando uma crise, que é o que está acontecendo agora, e é o que vai continuar acontecendo no ano que vem, e no outro ano, sempre vai ter alguma crise, né? Então a gente tem que levar numa boa, levar na esportiva. Quando a gente fala de crise, tem uma imagem muito bacana que um cliente uma vez falou, o Valmir Zanetti, da Cerveja Blumenau. Ele falou que a crise é como quando entra o safety car na pista. Todo mundo fica atrás do safety car e os tempos da corrida, né, na Fórmula 1, os tempos são zerados praticamente. Quem tiver a melhor estratégia nesse momento de ir para o box, de trocar pneu, de abastecer, etc, etc, vai conseguir sair na frente quando a crise passar. Então é interessante essa mentalidade, entender que é o momento de rever todos os processos, rever todas as coisas, além do que a gente respondeu, porque já passou o grosso, o susto da pandemia mais ou menos passou, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Para a gente poder sair realmente na frente e largar com velocidade, tracionando bem para retomar o mercado. Mas como que a gente pode ir além, né? Como é que a gente pode realmente aproveitar e se evoluir nessa crise, né? Tem essa frase que já é chavão, mas sempre vale repetir: sair da zona de conforto, né? Ter essa mentalidade de que a gente sempre precisa melhorar, a gente sempre pode melhorar e a gente sempre precisa melhorar. A gente precisa criar novas formas de interagir com as pessoas, né? Seja no mundo físico, seja no mundo virtual. Aqui até eu coloquei o óculos de realidade virtual para lembrar que agora a outra palavra da moda é o metaverso, né? Tá todo mundo falando disso. Alguns dizem que é um rebranding esperto da realidade virtual, né? Outros dizem que é uma fusão de uma série de tecnologias que tem que acontecer, porque é realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain, criptografia, gamificação e por aí vai. Tem tudo isso. Pode ser que dizem que pode acontecer uma nova revolução maior do que a internet. Ainda estamos lá, né? Pode ser que sim, ainda estamos no campo da possibilidade. Existe uma real chance de que isso gere bilhões ou trilhões de negócios, mesmo que ainda não se entregue toda a proposta, todo o valor que se quer no primeiro momento, porque toda a indústria está olhando para isso, grandes empresas
estão ligadas, mas trazendo para a nossa realidade de criar novas formas de interagir com as pessoas, estar ligado em como a gente pode aprimorar a maneira de conversar com os seres humanos que estão interessados, que podem ou não se interessar pela nossa marca, os nossos produtos e os nossos serviços, né? Voltando para a essência, né? Então, é estabelecer um diálogo, ouvir as pessoas, seja ao vivo, seja no WhatsApp, seja nas plataformas atuais e nas novas plataformas que vêm surgir, né? Modelos híbridos integrando o mundo real e digital, aí o Phygital, a gente ter essa experiência interconectada, não é fácil de fazer, mas é um desafio que tem que ser abraçado pelas empresas, tem que entrar no portfólio de projetos de inovação, começar a estudar essa conexão, sempre com o ponto de vista do marketing. O que eu quero dizer com isso? O marketing, ele é um grande direcionador e pode ser a grande espinha dorsal da estratégia de inovação da empresa, porque inovação é o que se conecta com o mercado. Precisamos ouvir o mercado. Inovação não pode ser só, eu tenho uma solução técnica super bacana aqui dentro da empresa, vamos lançar o produto. Precisa validar com o mercado para ver se a necessidade está colocada. Precisa ver se as pessoas querem aquilo. Precisa validar o produto. Precisa validar o serviço. Precisa ver se isso faz sentido. Ver se isso vai escalar e por aí vai. Então, essa mentalidade tem que estar incorporada no processo de inovação. E o marketing ajuda bastante. Marketing de verdade, marketing estratégico e não apenas o P de promoção. Eu falo muito disso, né? Muitas vezes se confunde o marketing apenas com a comunicação. Eu não estou falando disso. É também comunicação, mas é muito mais do que isso. Compreender o novo papel na sociedade. As marcas têm um papel cada vez mais importante, né? Para entender o zeitgeist, compreender o seu papel, entender o que diferença elas podem fazer no mundo, entender como elas podem impactar positivamente as pessoas, o meio ambiente e a humanidade. A gente está falando de ESG, né? A gente está falando de governança sustentável e econômica e ambiental. A gente está falando de um novo modelo de gestão, de um capitalismo consciente em que as empresas têm que estar inseridas, né? E é importante estar atento a isso, né? Um ciclo fechado com reciclagem, reutilização de produtos, né? Um ciclo de... Por exemplo, agora a própria Apple lançou os produtos novos essa semana. Todos os produtos que foram lançados são feitos com alumínio 100% reciclado. É um exemplo. Ela teve que mudar todo o processo produtivo dela para reciclar alumínio, para usar alumínio reciclado. Como que a gente pode aprender com isso e trazer para a nossa realidade, né? E por aí vai. Para quê? Para diminuir o impacto. E para mais do que diminuir o impacto, o grande objetivo é gerar impacto positivo. Quando a gente fala de expandir percepções, é expandir as percepções de todas as pessoas que são tocadas pela marca, que são tocadas na relação do dia a dia e na relação ao longo do tempo, né? Essa expansão de conceito da marca, essa expansão de função. A ver com tudo isso. Criar ser donas do seu conteúdo. Alô? Voltou? Criar comunidade, a gente está falando o quê? Que as marcas precisam aproximar as pessoas dentro do objetivo comum. É mais importante, o Seth Godin fala disso, né? A gente não ir para a média do mercado, a gente criar um caráter, a gente se destacar pelo que a gente tem de melhor, e em cima disso atrair gente que tem o mesmo alinhamento. Seja falando do mercado, o mercado interno do Brasil, que é muito grande, que é uma bênção e é uma maldição, porque a gente cria produto para o Brasil e esquece de olhar para o mundo, né? E tem um potencial gigante, especialmente quando o câmbio é favorável para a exportação, que é o momento atual, né? Então, criar comunidade significa o quê? Atrair um monte de gente bacana que pode se interessar pelas coisas bacanas que a sua marca tem a oferecer. Para isso acontecer, a sua marca tem que oferecer coisas bacanas e tem que mostrar para as pessoas de uma maneira bacana também.
e usar as novas tecnologias para realizar o propósito. Eu falei ali antes, né? Entendendo que tecnologia é meio e não fim em si mesma. Não adianta se emocionar com a última plataforma, agora vamos todo para essa plataforma, vamos investir toda a grana nessa plataforma aqui, porque é isso que dá. Não, não é assim. Né? Agora o processo de transformação digital é só comprar os sistemas que ele vai acontecer. Não é assim. Né? Então é compreender o contexto para realmente fazer esse processo de transformação digital de maneira consistente. Para a gente compreender esse novo normal, novo anormal, novo sei lá o quê, né? O que a gente está enfrentando daqui para frente. Ainda não sabemos. Nós só sabemos que vai ser complexo, que vai ser difuso, que vai ser difícil de ler e difícil de agir nesse cenário. Porque a gente precisa repensar a maneira que a gente atua. Isso é um processo constante. Não é repensar uma vez e está pronto. É repensar sempre. É um processo de destruição criativa. É assim que a gente promove também a inovação. Então, a gente tem o marketing como espinha dorsal e a criatividade como ferramenta, né? Para a gente reconfigurar propostas de valor, reconfigurar abordagens, reconfigurar espaços físicos, reconfigurar modelo, formato, interação, relações e tudo isso. Para a gente reconectar com as pessoas de uma maneira muito mais sólida, a partir dessas condições malucas que a gente está vivendo. Para a gente conseguir realmente reagir a esse cenário tão complexo e tão desafiador e reconstruir, né? Reconstruir melhor, né, do que aconteceu antes e efetivamente retomar, né, e reconquistar o espaço para quem perdeu o espaço ou continuar crescendo para quem conseguiu já se reconfigurar nesse cenário todo e crescer ainda mais e acelerar. Para a gente poder evoluir sempre, né, mas sem nunca perder a essência. Aí a gente volta para o primeiro slide lá da tendência, né? A grande tendência é não perder a essência, é se conectar com a essência. Onde a crise é a oportunidade, mas não há espaço para oportunismo. As marcas mais preparadas vão conseguir transformar esse momento complexo em algo muito positivo agora e no futuro. E vão conseguir chegar na frente. Esse é o grande objetivo, né? A gente faz tudo isso para sair na frente e chegar na frente lá no mercado. E com isso eu agradeço. E aqui estão os meus contatos. Quem quiser conversar, estou à disposição. Deixa eu colocar aqui o último slide, ok, voltou. E eu agradeço aí, estou à disposição para perguntas e qualquer interação. Uma palavra para o Germano, considerações e perguntas, né, Germano? Beleza. DJ, muito obrigado aí pela apresentação. Ao longo da conversa, eu tive duas dúvidas aqui, ou duas coisas que me fizeram pensar, né? A primeira mais superficial, ou mais macro. Logo no início da apresentação, os dois slides mostravam lá uma postura, uma expectativa dos jovens de 2.000 anos, de 4.000 anos atrás, não era muito diferente do que a gente vê hoje. Tá? E mais adiante na apresentação, quando falasse sobre o VUCA, né? Nós estamos num ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, no momento atual. Ele de fato talvez tenha sido também há 4.000 anos atrás volátil, incerto, complexo e ambíguo, naquelas condições de momento. Então, a conclusão que eu chego, a opinião, é que de fato o ambiente ele não mudou muito. O ciclo é que tem se acelerado. Né? Enquanto a gente teve lá a Revolução Industrial há 200 anos atrás, esse ciclo tem acelerado. Né? Mas as angústias que a gente tem hoje também se tinha aí há 4 anos atrás. Isso faz sentido? A angústia humana, sim, mas quando a gente fala de que hoje é tudo mais acelerado, porque a gente lida com muito mais informação do que antigamente. Antigamente a gente lidava na velocidade da voz. 2.000 anos antes de Cristo era na voz, eram pessoas falando. Né? A gente ainda não tinha nem a impressão de tipos móveis.
né? Tinha escribas. Então, a transmissão de conhecimento era num ritmo muito mais lento, né? Você tinha ambientes de discussão, entende? Eu sempre falo isso, por exemplo, isso até até pouco tempo atrás. Quantos livros o Charles Darwin precisou ler, ou leu, antes de escrever a evolução das espécies? Né? E hoje a gente tem um outro cenário de explosão de informação, não necessariamente de conhecimento. Tem um slide que eu uso numa outra apresentação, que é isso, né? Você tem informação, dados, informação, conhecimento, sabedoria, né? É um processo de evolução. Hoje a gente tem muito dado, muitos dados, tem muita informação que às vezes está estruturada ou não. E isso é que gera também essa volatilidade, essa incerteza, né? Então, antes, quando vinha a informação, você tinha estruturas de poder muito bem estabelecidas. Tinha o faraó, o rei, e disso tudo derivava o que acontecia. Eles estavam conectados com as forças celestiais, tinha tudo isso, né? Hoje é muito difuso, né? Você pode ter uma disrupção que vem de lugares imprevisíveis. Antes os processos aconteciam de maneira mais lenta. Agora, do ponto de vista da angústia humana, não, a angústia humana ela continua. Se a gente voltar, o ser humano, se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse 70 mil anos no tempo, é a mesma espécie ainda. Entendeu? Mais ou menos. Então, em termos de o nosso hardware, pouco evoluiu nesse tempo, porque 70 mil anos é muito pouco tempo em escala evolutiva. Né? Mas a gente está lidando, assim, a nossa estrutura de aula, inclusive, né, a aula serial, é porque muita gente fala, a aula precisa se transformar e mudar. Pode ser, mas tem que tomar cuidado, porque a gente tem um ritmo de absorção de conhecimento para ter abrangência, ok, mas também profundidade, para eu compreender profundamente um determinado conceito. Não adianta só jogar um monte de dados, vou ler um monte de, né, vou ler um monte de primeiras páginas de matérias e eu vou ficar sabendo. Não. Você vai saber citar um monte de coisa aleatória, mas não vai ter um conhecimento aprofundado. Então, essa é a questão, né? Então, antigamente, ou não precisa ser antigamente, se você dá a devida atenção e coloca organiza os dados em processos de informação para gerar conhecimento, isso pode se transformar em sabedoria. Né? Essa leitura do cenário é que é complexa, porque o cenário ficou mais acelerado. A gente não dá conta, por isso a angústia atual é isso, é o medo de estar perdendo o que está acontecendo. Mas eu não fiquei sabendo do último meme, da última, sabe? E aí às vezes a gente tem, então peraí, eu tenho que realmente, para eu ter sanidade mental, eu preciso desconectar, eu preciso ter um ambiente calmo, eu preciso tricotar por exemplo, sei lá, né? Cada um com o seu hobby, né? Não é o meu hobby, mas é um exemplo. Então, eu preciso ler um livro, eu preciso assistir um exemplo que eu faço, eu assisto filmes antigos. Por quê? Quebra essa relação, né? Também gosto de filme de pancadaria, filme de herói e tal, mas um filme antigo é aquele plano que demora 3 minutos a câmera, e aí você vê, tá bom, é outro ritmo. Ler um livro, sabe? Então é essa dinâmica que é um pêndulo, né? Você vai muito para lá, precisa se defender de uma maneira. Beleza. Obrigado, DJ. Aproveito aqui para a próxima pergunta, vem da plateia, anônimo. DJ, se marketing não tem a urgência de vendas e precisa organizar, planejar suas ações, que não tem resultado imediato, como melhorar a visão de gestores de vendas que não tenham, sem entendimento de marketing? Eu não afirmei que o marketing não tem resultado imediato. Eu só falei que ele é uma estrutura estratégica que ser pensado de forma estratégica. E a partir do momento que a gente define a estratégia, ele pode ter resultados imediatos quando a estratégia é implementada. O marketing, é porque assim, na estrutura tradicional,
DJ já está voltando, deu um problema. A bateria aí terminou. Já está sendo reconectado. Voltamos aí já. Só mais um momentinho, já vamos dar continuidade aí. Voltou? Eu fecho aqui a minha tela. Tá, voltei. Alô? Tá, então voltando ali na questão do marketing, né? O marketing, ele define as estratégias para a venda executar num modelo mais tradicional, né? Mas, na verdade, a gente precisa ter uma integração entre marketing e vendas, tá? Para definir toda a parte de para quem é, com quem falamos, como falamos, né? E vendas tem que também estar na linha de frente, entendendo o que está acontecendo e executando. A vendas é a infantaria do exército, né? É quem está com o fuzil na mão lá na linha de frente, né? E o marketing está olhando um pouco mais atrás ali o cenário para dizer, ó, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por ali. Então, eu não sou da escola do marketing contra vendas, eu sou da escola do marketing junto com vendas. A gente tem que se integrar, tem que sentar junto, tem que trocar ideia. E é assim que a gente vê que os novos modelos, inclusive, né, as empresas de base tecnológica ou as empresas de modelos escaláveis, as startups com modelos escaláveis e repetíveis, estão fazendo muito bem essa integração de marketing e vendas com resultados muito interessantes, né, e de uma maneira muito ágil. Então, quando eu falo que o marketing tem uma função estratégica, não significa uma função lenta de maneira nenhuma, né? Até porque a estratégia a gente pode rever, e inclusive tem um conceito, assim como tem as metodologias ágeis de programação, tem o marketing ágil, em que a gente utiliza as mesmas as terminologias e faz revisão, faz daily, faz revisão, faz sprint, né? E ajusta de acordo com as informações que são geradas pelas interações com o consumidor final, né? As interações do comercial com os clientes e das análises de métricas do marketing. Então, a gente tem que ter essa agilidade, sim, tá? Mas com uma vista estratégica, por quê? Para ver se isso está ajudando a construir marca, para ver se isso está gerando fidelidade de verdade, ou se é uma relação transacional, entendeu? Para a gente construir valor para os stakeholders e também construir valor de marca, que são os grandes objetivos do marketing e da corporação, né? Beleza. Acredito. Faz sentido? Respondi? Acredito que sim. A pergunta foi anônima, né? Então, se por acaso tiver alguma dúvida ainda, o anônimo pode se manifestar. anonimamente. Já passo para a próxima pergunta, DJ, da Bruna Freiberger. DJ, você trabalha com o Previva. Como foi trabalhar com um software de saúde durante a pandemia? Que mudanças precisaram ser feitas na comunicação? Tá, deixa eu ver como é que eu posso responder. No primeiro momento foi bem complexo, porque todo o mercado deu uma parada, né? Mas em seguida voltou a uma normalidade. Na verdade, para vocês entenderem, o Previva é um software um sistema de prevenção, de medicina preventiva para operadores de saúde. Então é um sistema de nicho, né? Operadora de saúde é uma atividade regulamentada no Brasil, tem um número limitado de empresas, né? E as operadoras de saúde se beneficiam muito, podem se beneficiar muito de programas de medicina preventiva bem estruturados e bem controlados. O Previva é um sistema que ajuda muito nesse sentido,
né? No começo da pandemia foi modo de guerra, todo mundo estava na loucura, tentando não morrer, não pegar a doença e não morrer, porque ninguém sabia de nada. A gente passou ali uns 2, 3 meses bem complexos, né? Isso todo o mercado, né? E depois disso, a gente começou, a gente tentou ajustar a maneira de abordar o mercado para mostrar que é super importante, porque as operadoras no primeiro momento não estavam nem pensando em medicina preventiva, porque o negócio era latente ali, né? Eram outras linhas de combate, e compreensivelmente, né? A pandemia é uma guerra, né? Mas hoje a gente conseguiu já estruturar bem melhor essa abordagem para mostrar para as operadoras para esses clientes, né, que faz sentido mesmo durante a pandemia, porque é um sistema que se paga. É assim, porque é um sistema que se paga, mas a gente tem que mostrar que se paga porque não é aparente, porque é no médio e longo prazo. Eu estou falando o quê? De uma pessoa que tem pressão alta, que se ela fizer um programa controlado pela operadora e feito direitinho, ou ela vai precisar tomar menos remédio, ou ela nem vai precisar tomar remédio, ou ela vai evitar uma operação no coração. Se ela evitar uma operação no coração, 2, 3 dias a menos de UTI, um dia de UTI são 10 mil reais, 5 mil, 10 mil reais, enfim. Entendeu? Então, o sistema, gerando essa economia ao longo do tempo, ele se paga. Então, às vezes, a gente está falando de uma coisa de longo prazo, de médio e longo prazo, quando o cliente está enfrentando um problema latente naquele momento, né? Então, isso aí tem que ser, às vezes o próprio cliente não consegue entender. Isso é uma dissonância cognitiva que acontece no ser humano, é natural, a gente pode ter isso. É melhor, você prefere ganhar 1 milhão agora ou receber 5 mil reais por mês o resto da vida? Entendeu? Então, a pessoa entender que é melhor receber 5 mil, se ela tem uma expectativa de vida de 30 anos, é melhor receber 5 mil por mês o resto da vida, é interessante. Beleza. Obrigado, DJ. Eu tenho uma pergunta também relacionada a propósito, que foi um dos temas aqui da conversa de hoje, né? Numa das disciplinas que eu leciono, a gente trabalha com um programa que se chama X-Culture, que junta estudantes do mundo inteiro. E esses estudantes formam grupos de 5, 6 e resolver um desafio de uma empresa, né? E uma das empresas nesse semestre é uma empresa da Índia que faz cosméticos ecológicos, né? Cosméticos que não promovem danos a animais e que têm essencialmente componentes naturais. E isso me fez recordar de uma discussão, um seminário 2, 3, 4 anos atrás, em que os pesquisadores, um deles colocou, as empresas de fato vestem essa imagem de que são favoráveis ao ambiente, mas o propósito, de fato, não é cuidar do ambiente, ou o propósito não é trabalhar com produtos que não tenham insumos que prejudiquem o ambiente, o propósito é o lucro. Então, nesse sentido, a gente, como consumidor, não vai conseguir diferenciar se o propósito da empresa é o lucro ou é o ambiente, né? Ou há uma forma de conseguir identificar isso por parte do consumidor? Então, a resposta clássica até do Simon Sinek para essa questão mais o propósito é o lucro, é assim, não, então o nosso propósito de vida é respirar, entendeu? Para a empresa o lucro o lucro é uma consequência do trabalho bem realizado, de uma proposta de valor bem estruturada e de um modelo de negócio lucrativo, né? Se você só colocar o lucro só em primeiro lugar, e como que você constrói todo o resto? Isso é a abordagem do Sinek, né? Como que as empresas podem fazer isso? Comunicando, primeiro, praticando o propósito e comunicando isso, né? Fazendo as pessoas saberem o que está acontecendo. Não adianta, tem que bater tambor, né?
Não adianta só ela fazer isso e não contar para ninguém, porque pode ser até que ela seja percebida como uma marca normal pelas pessoas, né? Mas se isso é uma coisa que ela está praticando, está alinhado com o que ela quer fazer da vida, etc, etc, tudo bem. Aí ela comunica isso. Por outro lado, a questão do propósito tem o seguinte, tem uma visão um pouco mais, digamos, realista e cínica ou pragmática, que é, quando uma empresa está começando, ela tem outros problemas para resolver antes do propósito. E ela, às vezes, vai ter que fazer coisas porque ela tem que sobreviver mesmo, que é no momento que ela está estabelecendo o modelo de negócio. Então, existe uma outra linha de pensamento que diz, talvez, no começo, quando você está estruturando o negócio, você não pode, tem que considerar um propósito como uma referência, entendeu? Mas também não pode virar uma religião, não pode ser totalmente ao extremo, porque isso pode inviabilizar o negócio. Aí, quando isso acontece? Quando você está ainda na fase de prototipagem, na fase de MVP. Aí, por exemplo, essa empresa, vamos fazer testes, queremos criar uma empresa que não faça testes com animais. Ok. Ela vai ter um momento no começo em que ela vai tentar ver a viabilidade de fazer isso. Ainda é uma probabilidade, é uma possibilidade, não é uma realidade, entende? E nesse momento ela vai ter que comparar, ela vai ter que contemplar, não, mas então se a gente usar isso aqui, tá, mas isso aqui, pelo menos para ter parâmetro, isso aqui custa metade do preço. Como que eu faço? As pessoas vão pagar o dobro por essa outra proposta de valor? Aí a gente vai ter, aí tem que se criar todo esse ambiente de compreensão por parte das pessoas para que essa proposta de valor seja entendida e vire de transferência monetária, entendeu? Então, se o concorrente ou alguém já faz por R$20 e o teu produto vai ter que ser vendido por 40, você vai ter que justificar aquilo e vai ter que encontrar um número de pessoas que pague por aquilo. Senão o negócio não se viabiliza, né? Então, sim, tem um propósito, mas tem que ter uma viabilidade de negócio acompanhada. Senão é aquilo que eu falei, é uma frase bonita no papel, é só um discurso, né? Então isso tem que estar conectado. Por isso o realizar o propósito é a consequência de tudo aquilo, né? Não, eu não falei assim, nós temos que cumprir o propósito a qualquer custo, né? Mas é importante ter isso. Beleza, eu tenho ainda mais uma que está relacionada aqui a um dos tópicos que você tratou ali, dessa polarização que nós temos no Brasil, né? E aí me refiro ao Brasil, que também é uma marca, né? Países também são construídos, ou nomes de países são construídos como marca, né? Como é que você vê a marca Brasil, a percepção do Brasil hoje no exterior, e o que deveria ser feito para a gente melhorar a marca ou reverter a situação que nós estamos hoje? Vamos lá. Tem a questão, eu responderia essa questão baseado em princípios, né? Então tem assim, os brasileiros, apesar de toda essa disputa política ideológica que acontece, tem coisas que nos unem em comum. Nós somos seres humanos que compartilhamos valores fundamentais. Esses valores fundamentais compartilhados estão desacoplados hoje, porque a briga política está tão grande. Isso é um fator. O outro fator é, toda vez que a gente tem um discurso extremista que suba ao poder, independente do viés de direita, de esquerda, de cima, de baixo, o que quer que seja, isso gera uma reação, entende? Isso é um outro ponto. E tem uma questão prática, que é onde pega a imagem do Brasil de verdade. A imagem do Brasil está atrelada, nos últimos anos, internacionalmente, a uma coisa muito forte, que é o meio ambiente. Então, todos os governos tinham um alinhamento de defesa do meio ambiente
e de tentar mitigar os efeitos. Isso mudou, isso é um fato. O discurso mudou e a prática mudou. Uma série disso comprovado, são discursos que as pessoas... Discursos de campanha, discursos depois de eleitos e ações efetivas. E o que aconteceu? Os números, os dados estatísticos começaram as imagens de satélite, os dados estatísticos começaram a impactar. Estão pegando um fator, que é o principal para a imagem internacional do Brasil hoje, eu diria que é a questão do meio ambiente. Então, só esse fator já complica a percepção internacional de um governante. Tá? E aí o que se fez quando aconteceu isso? Em vez de ter, erramos, vamos corrigir, não. É mentira o que estão falando. Não, mas está aqui o dado, está aqui a imagem do satélite. Entendeu? É aquela questão da realidade paralela, né? Isso pega muito mal internacionalmente. Aí eu estou falando de um elemento, de um item. Tem outros? É possível. Mas só esse item, e aí não é uma questão política ideológica, é uma questão de princípio, de defesa do meio ambiente, de proteger áreas, de evitar garimpo ilegal, de evitar desmatamento, de evitar, diminuir, atenuar a quantidade, de evitar os efeitos do aquecimento global, etc, etc. Só nesse ponto já complica. E aí virou, então, a imagem do Brasil, que era o país guardião das florestas, né? O país, não, mas para o país que hoje está enfrentando problemas. E isso pode ficar muito personalizado em quem está no poder hoje, ou pode ser que reverbere para o Brasil, depende do que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, eu acho uma estratégia, se eu fosse recomendar isso aqui, se eu fosse o marqueteiro político, nunca trabalhei com política, mas se eu fosse, eu ia falar, olha, para qualquer um que se candidatasse, em 2017, 2018, falar uma péssima estratégia, tentar bater de frente com a questão ambiental do Brasil. Dá para abordar de uma outra maneira, porque o agronegócio, porque isso, porque gerar riqueza, tem um monte de argumento, tem. Mas a partir do momento que isso gera efetivamente aumento na devastação da floresta e problemas no ecossistema, é um grande problema, né? Então, esse é um exemplo, né? Então, assim, a imagem do Brasil nesse sentido acaba sendo prejudicada, se a gente considerar esse ponto, né? E pode ter outros pontos, pode também. Beleza. Estamos aproximando aqui do final, 20 e 26. Então, Jota, eu queria, em nome aqui do CCSA, agradecer pela participação, pelo tempo, de conversar aqui com os nossos estudantes. E passo aí a palavra, então, ao Ciel, ao nosso diretor de centro. Eu falar, eu vou pedir para o DJ, né, fazer o fechamento aí, né, DJ, fazer a tua fala final aí, depois eu encerro o evento. Fique à vontade, DJ. Tá bom, obrigado. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade, foi bem bacana refletir sobre esses aspectos e expor para vocês essas questões. É muito bacana a iniciativa da Semana Acadêmica da FURB. Acho que a gente precisa, eu falo sempre que eu tenho um trabalho de evangelização sobre a função do marketing e sobre, para ajudar a evoluir o mercado, né, o nosso mercado, que precisa se beneficiará muito dessa evolução de percepção da disciplina do marketing e do real valor estratégico do marketing bem realizado em todas as suas etapas e toda a sua potencialidade, tá? Então, um recado para quem está entrando no mercado, estudar, se aprofundar nessa área estratégica do marketing, entender essa relação, né? E entender que o marketing vai muito além da comunicação, entender essa relação do poder do branding como
também uma ferramenta estratégica muito importante em todos os níveis, especialmente no topo das corporações, para a gente poder construir marcas brasileiras de atuação global, que é um déficit que a gente tem histórico, né? Marcas catarinenses de atuação global, isso é um desejo que eu tenho há muito tempo de ajudar e tento contribuir com isso, então logo o trabalho de evangelização, né? E que as empresas precisam incluir nos seus organogramas estruturas de marketing de verdade, eu brinco, né? Eu uso esse termo, do marketing de verdade, para a gente ir além da comunicação e ir além do P de promoção, né? Porque as marcas líderes do mundo já vêm fazendo isso, né? E é isso que vai diferenciar a gente ao longo do tempo, construindo relações e conectando com o coração e com a mente das pessoas, né? E eu acho que a grande mensagem é que, resumindo tudo que eu falei na palestra, num cenário tão complexo, a gente precisa entender as possibilidades, né, traçar cenários possíveis e planos de contingência, com essa visão estratégica, para poder criar propostas de valor que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, que é isso que vai gerar mais e melhores negócios, é isso que vai fazer com que a gente gere riqueza de verdade e impacto positivo para as pessoas e para a sociedade como um todo, né? Então, boa noite, obrigado e fiquem bem. Obrigado, DJ. Tua participação hoje foi de extrema importância, agradecemos muito a tua presença. Germano, muito obrigado por ter convidado, né, o DJ Castro. Essa noite foi a noite de marketing, né, assim como as outras noites, tivemos cada dia uma área de conhecimento, e foi muito rico, percebemos muito essa interface, né, entre as atividades de gestão. Eu, como sou da área de logística, né, eu sempre digo que a logística é subordinada ao marketing, então, no sentido de que as informações de marketing é que vão direcionar os esforços das operações. Então, toda essa tendência de marketing, essas importantes informações aí que o DJ colocou aqui, é o que vai mover depois a linha de produção, a compra, o desenvolvimento de novos produtos, o transporte, a entrega. Ele tem um embasamento muito forte em comportamento do consumidor, em comportamento de mercado. Então, assim, novas marcas fortes, o apelo ambiental, o apelo de sustentabilidade, o apelo de qualidade de vida, né? Isso tudo vai refletir depois em produtos, em serviços que o mercado propriamente vai se alinhando. Então, o pessoal da administração que assistiu a palestra hoje, o pessoal de comércio exterior, de contabilidade, enfim, né, de economia, todo o sistema depende, né, do giro, né, do giro da economia, o comportamento humano, ou seja, para onde vai, né, para que tipo de produto vai ser direcionado, né? Daqui a pouco a gente está deixando de usar algodão, fibra natural, estamos começando a usar uma fibra sintética, por exemplo, isso vai refletir nas operações. Então, foi extremamente pertinente, fechamos muito legal a semana acadêmica com a tua palestra, DJ, né, nessa sexta-feira chuvosa aí, né, que todos tiveram um pouquinho de trabalho. Vocês perceberam que hoje o estudo está completo, né? Ontem eu estava sozinho aqui, hoje estamos aqui num time, né? E realmente a ideia da semana acadêmica foi essa, né? Cada dia da semana um curso, uma área de conhecimento. Foi importante para os estudantes dos cursos verem a realidade de outros, né? Por meio de especialistas, de evangelizadores, como o DJ se autodenominou aí, né? Que ele é um evangelizador de marketing, né? Nós tivemos também, como é que eu vou dizer assim, ênfases assim de outras áreas dos outros dias, né? Ontem nós tivemos o economista, né, mostrando o mercado financeiro, né? Então assim foi bem bacana. Então, mais uma vez, para encerrar, né, eu agradeço assim a todos os coordenadores, né, pelo empenho, por ter conseguido trazer os palestrantes. Nesse momento eu falo de todos os coordenadores de curso, né? A nossa equipe de informática que proporcionou esse estúdio, né, da maneira que ele está aqui transmitindo. O pessoal do marketing nosso, do CCM, que nos apoiou bastante aí com parte de divulgação, os folders, né? Enfim, foi a primeira semana acadêmica, digamos, dos últimos tempos desenvolvida por nós, gestores do CCCA. Eu espero que ano que vem os estudantes se mobilizem, né, por meio dos diretórios acadêmicos e venham conosco, né? A gente pode montar um time aqui, os professores, coordenadores, os estudantes, para fazer uma semana acadêmica também, né? Até maior do que essa foi, né? Nós tivemos assim uma audiência bem interessante, nós tivemos um pico aí durante a semana de 263 acessos, podemos melhorar ainda mais com o pessoal da comunidade, né? Enfim,
todos de parabéns, eu agradeço, me despeço, né, dessa noite, e segunda-feira, todos juntos aí de novo, né, para começar a semana aí. Um bom descanso, um bom final de semana, e uma salva de palmas virtual aqui pro DJ aqui, né, que esteve aqui nos prestigiando aí. Valeu, pessoal. Encerrando o evento, vamos lá. Tchau, tchau.